Uber, segundo o nosso doutor Google, tem 75 milhões de usuários e 3 milhões de motoristas. O YouTube tem 2 bilhões de usuários. E aí você vai colocar da seguinte maneira: se o Uber cresce e chega a 150 milhões de usuários, ou se o YouTube cresce ainda mais e chega a 4 bilhões de usuários, se a gente estivesse no passado, antes da Revolução Civilizacional 2.0, uma empresa que aumenta os clientes, vou fazer aqui uma rima, a empresa que aumenta o cliente precisa de mais gerente. Dá até um samba. A empresa que aumenta o cliente precisa de mais gerente, mais chefe, mais diretor, mais coordenação. Essa é a gestão. A gestão é assim que funciona. Mais cliente, mais gerente. Na curadoria, não acontece isso. Por quê? Porque se eu coloco o controle de qualidade na ponta, se eu coloco o motorista para fiscalizar o passageiro e o passageiro para fiscalizar o motorista, eu não tenho mais problema de escala. Eu peguei o gerente, coloquei ele dentro de um cortador de multiprocessador e joguei o gerente para que todo mundo pudesse pegar um pedacinho do gerente e cada um assume a responsabilidade da fiscalização mútua. E é assim que é o grande diferencial da curadoria em relação à gestão, é justamente o problema de você não ter mais a questão da escala. Você aumenta o número de clientes e você não precisa aumentar o número de gerentes. E é aí que nós estamos caminhando, né? Estamos criando um modelo de sobrevivência parecido com o das formigas, né? Só que não é formiga. Eu até brinco, já falei isso aqui. Uma vez eu estava em São Paulo e estava dentro de eu estava no metrô e pela primeira vez estava vivendo um engarrafamento de pessoas. Eu estava parado, eu não conseguia me mexer. Aí perguntei para o cara do lado, ele falou, cara, é por aqui mesmo, demora um pouquinho. Então, nós já somos formigas. O ser humano hoje, o tamanho da população hoje, ele, principalmente nos grandes centros, é simular um formigueiro. O problema é que a gente tem um formigueiro e o nosso modelo de sobrevivência é mamífero. Essa é a crise, a principal crise que o ser humano está vivendo. Então a gente precisa criar um modelo de sobrevivência compatível com o tamanho da população. A grande novidade com a chegada da curadoria é que é toda baseada em algoritmo. Como é que a gente consegue fazer com que a gente possa passar o controle para as pessoas? É através do algoritmo. Eu dou estrelinha. Você vai comprar um produto na Amazon, está cheio de estrelinha para você escolher. E aí você tem as avaliações. Então tudo isso é rastro os algoritmos, né? E aí você então pode dispensar os intermediadores. E aí nós somos obrigados, por causa disso, nós somos obrigados a nos tornar mais autônomos. Em vários aspectos nós vamos ser gerentes, em vários momentos nós vamos ser caixas de banco, nós vamos ser caixas de supermercado, nós vamos ser profissionais de check-in de aeroporto, nós vamos ser lanterninhas de cinema e bilheteiros de cinema, e nós vamos cada vez mais escolhendo e tendo, né, mais autonomia para operar e decidir.
E aí nós estamos aí com uma coisa que a gente chama de gap, um gap de autonomia. Nossos corações e mentes foram formatados para uma taxa de autonomia muito menor que a gente tem hoje como demanda. E aí quando a gente pega o livro da Carol Dweck, que ela não tem essa análise de cenário mais geral, mas ela consegue enxergar, ela consegue perceber coisas que são compatíveis com essa análise, a gente vai começar a ver que nós temos um problema de reposicionamento do ego, um macro problema de reposicionamento do ego. Nós temos um ego, aí onde é que você vai colocar o ego? No momento que você tem um ambiente estático, se você reposicionar o ego nos resultados, você fica todo mundo ali trabalhando em cima dos resultados, as coisas não têm tanto problema. Você vai pensar no curto prazo, você vai querer aparecer, mas não tem tanto problema porque o cenário está estático. As coisas estão mais ou menos dentro do que o Thomas Kuhn chama de ambiente normal. Quando a gente vai para um ambiente extraordinário, quando a gente vai aumentando a taxa de inovação, e a gente está vivendo hoje isso, né? Um aumento radical da mutação da espécie, a gente carrega no bolso um celular que todo dia está sendo atualizado, de vez em quando vem o Google, vem o Windows e diz, olha, você reinicializa e pronto, já tem um outro Windows rodando, já tem um outro sistema operacional rodando, e aí então você começa a ter um problema, de posicionamento. Porque no momento que você começa a querer aparecer do que aprender, você vai começar, o teu ego começa a brigar com os fatos. Porque a postura mais adequada num ambiente de inovação é que o seu ego tem que estar posicionado no aprendizado. Você não pode colocar a sua vaidade no que você está, no resultado. Você tem que botar a sua vaidade no aprendizado, para você estar aberto a críticas. Senão você se fecha. Então o livro da Carol está chamando isso, ela chama de mindset fixo. O cara que quer aparecer e o mindset do crescimento, aquele cara que quer aprender. E a gente precisa aumentar a taxa do mindset de crescimento e reduzir a do mindset fixo. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Pessoal, Bimodais, futurismo para empreendedores. O que é a nossa escola? É uma startup. É uma startup conceitual. E o nosso foco principal é a formação, né, de formadores para o empreendedorismo. Óbvio que o empreendedor se beneficia, mas existe a necessidade da gente dar uma guinada no empreendedorismo brasileiro. O empreendedorismo brasileiro ele é desteorizado. A gente não entende o que é uma revolução de mídia, a gente não entende que uma revolução de mídia vem de um aumento populacional. E a gente não entende que, quando a gente aumenta a população e faz uma revolução de mídia, a gente inicia um novo modelo de comando e controle. E esse novo modelo de comando e controle abre espaço para novas organizações que vão promover a descentralização, a reintermediação. Antigos intermediadores vão perder espaço para novos intermediadores. Então, o que acontece? O empreendedor brasileiro não tem nas mãos uma teoria consistente da mudança. E sem uma teoria consistente da mudança, o que ele vai fazer? Ele vai criar startups muito mais incrementais do que disruptivas, muito mais locais do que globais, porque a gente tem aí demandas parecidas com o Brasil, na China, na Índia, na Rússia, em outros países que cresceram que nem o Brasil, em que você, resolvendo o problema do Brasil, você pode exportar isso. Então existe aí uma visão que as pessoas têm que ter e elas não estão tendo. A gente está entrando no nosso 4º ano, na nossa 7ª imersão, e eu te convido para fazer parte. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero sair de Matrix, quero ser bimodal.